Ok, então valeu. Tá gravando, pessoal. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da nossa Semana de Integração. Estamos hoje para falar sobre preconceito linguístico. Mas, antes de tudo, é bom a gente apresentar quem estarão com a gente, não só no dia de hoje para falar sobre esse tema, mas também no dia de amanhã. Então, temos aqui hoje os intérpretes de Libras, a Taici, mulher branca, cabelo liso, o Marcelo, homem branco, de barba, a Cris, que é uma mulher branca, de cabelo comprido, claro, e temos a Tatiane, que é uma mulher negra que está com cabelo em coque. O bom é que está todo mundo de preto, facilita um pouco. Meu nome é Érica, meu sinal, e eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo médio, cacheado, crespo, estou no meu quarto, atrás tem uma cortina, tem uma estante de livros do meu lado esquerdo. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre preconceito linguístico, que eu acho que todo mundo viu que esse era o grande tema do qual a gente ia tratar hoje. Serão 2 dias falando sobre esse assunto, com a participação dos professores da área de linguagens, também das nossas intérpretes de Libras. Então, temos um evento muito amplo para falar sobre questões que envolvem a língua e a linguagem. Quando a gente fala de preconceito, é importante pensar o que é preconceito, o que seria isso? Então, preconceito é aquele conceito que é feito em cima de algo que você não conhece. Então, por isso você cria aquela aversão, e uma aversão ao desconhecido, aquilo que parece estranho, aquilo que parece afastado, diferente. Então, vou começar projetando aqui, para começarmos a falar um pouco sobre esse tema. Agora foi, Então, vamos lá. Primeira coisa, eu comecei a falar sobre preconceito linguístico, trouxe aqui uma breve definição do que era preconceito. Mas o que seria esse preconceito linguístico? Acho que todo mundo já se deparou em algum momento com aquele olhar torto, aquele olhar horrível, para o que é diferente, para o que é estranho, para aquela língua que destoa do que a gente espera, Então, o preconceito linguístico é isso, você tratar de uma maneira como se fosse errado aquele falar, aquele modo de se expressar, como algo ruim, algo que merece ser motivo de piada, ser motivo de chacota. Então, para começar a falar um pouco sobre preconceito linguístico, eu trouxe uma série de imagens, de slides, para a gente poder abordar um pouco esse assunto. Então, nesse primeiro aqui, a gente tem a capa do livro Os Lusíadas, um livro de Luís de Camões, que é um livro datado de 1572, um livro super antigo. E na capa dos Lusíadas tem 2 pilastras, no estilo gregas, e está escrito Os Lusíadas bem grande. E Luís de Camões é considerado um dos grandes nomes da literatura de língua portuguesa. Ele escreveu Os Lusíadas, que é um poema épico, gigantesco, de muitas estrofes, muitos versos, todos rimados e todos os versos em 10 sílabas, divididos todos com a mesma metrificação. E foi um trabalho primoroso. Ninguém ousaria dizer que Luís de Camões é uma pessoa que não domina o vernáculo, não domina a língua portuguesa, não sabe língua portuguesa. Então, se a gente está partindo do pressuposto que um livro, como o que Luís de Camões escreveu, Os Lusíadas, é um grande marco da nossa literatura, poderíamos considerar que o que está dito nesse livro também é algo primoroso em termos de língua, não é algo feio, algo chulo, algo que a gente usaria para fazer piadas. Então, Os Lusíadas é uma epopeia portuguesa, ou seja, uma narrativa, uma história que fala dos grandes feitos portugueses, em batalhas contra
inimigos, né? Então ele fala muito sobre o desbravamento de Portugal nos mares e conquistando territórios. E quando você lê um trecho, né, que está bem nos Lusíadas, diz o seguinte: era este inglês potente e militar com os portugueses já contra Castela, onde as forças magnânimas provara dos companheiros e benigna estrela, não menos nesta terra experimentara, namorados afeitos, quando nela a filha viu, que tanto peito doma do forte rei que por mulher a toma. Então, aqui ele está falando sobre um inglês, né, um militar inglês, né, e está falando sobre, né, como que é essa relação dos portugueses para poder provar essa força magnânima, essa força grandiosa. Eu marquei aqui em vermelho a palavra inglês, tal como ela aparece no original dos Lusíadas, e aparece exatamente escrito dessa maneira, inglês. Aí você pensa, mas inglês, Érica? Inglês? Como assim inglês, né? Inglês é aquele Flamengo, é aquele bicicleta, é aquele problema que a gente vê e acha feio, acha horrível, né? Que ninguém gostaria de ser taxado como a pessoa que fala inglês porque é a pessoa que fala errado. Sim, né? Mas esse tipo de escrita a gente vê nos Camões, né, em Os Lusíadas, que é uma grande obra de Luís de Camões. Então, esse é um pequeno exemplo que eu vou começar para falar um pouco sobre preconceito linguístico, porque muitas coisas que a gente acha feio, considera errado, considera horrível, considera coisa de gente que não sabe a língua portuguesa, coisa de gente burra, na verdade, nada mais é do que um processo natural de evolução, e evolução no sentido de mudança linguística. Então, nenhuma língua permanece imutável, ela não é a mesma. Né? Então, aqui eu trouxe, temos um quadro, né, que no lado esquerdo tem palavras de origem latinas e germânicas, né? O germano que deu origem ao alemão. Na coluna do meio temos palavras do espanhol, né, do castelhano, e no lado direito temos a palavra de língua portuguesa, né, do português. E no latim, quando a gente pega essas palavras de origem latina, germânicas, né, ou mesmo do latim vulgar, temos palavras como eclésia, que deu origem no espanhol a iglesia, e no português virou igreja. A palavra blanco do latim, que deu origem a blanco no espanhol, que deu origem a branco no português. A palavra praia no latim, que deu origem a praia no espanhol, que deu origem a praia no português. Vejam, o português tem uma tendência de fazer a troca do L pelo R. Isso é um processo fonético, fonológico, relacionado à evolução da língua portuguesa. Não acontece no espanhol, não acontece no italiano, não acontece no francês, acontece no português. Aí você poderia me dizer, Érica, então todo mundo fala assim? Não. Por que a gente, em algumas palavras, a gente manteve, né, esse L e outras não? Porque o nosso país viveu um processo de escolarização em algum momento, de interferências que foram políticas, de ordem política. Mas essa troca de L por R é algo natural, é algo normal que se esperaria do português se não houvesse nenhuma interferência, por exemplo, uma escolarização em massa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que mudanças na língua são esperadas, e nenhuma mudança de qualquer natureza implica burrice ou ignorância ou falta de conhecimento. Na verdade, faz parte dos processos naturais da língua ou dos processos mesmo sociais, pragmáticos, né, do próprio uso da língua. Então, né, essa troca de L por R, que muitas fazem no Flamengo por Flamengo, né, no problema, né, no problema por problema, né, são processos naturais da língua portuguesa, e seria algo que se esperaria de um falante de língua portuguesa. Você não fala assim porque você é ensinado desde muito cedo, né, dentro de uma comunidade que fala, que diz qual é a maneira correta de se falar, existe uma gramática, existe um dicionário, por isso que você é ensinado a não falar dessa maneira, né? Então, é para vocês perceberem que nem tudo que dizem que é feio tem um embasamento que é científico, tem um embasamento que é muito mais social, né? Então,
Dito isto, eu falo, né, sempre para todos os meus alunos, o sistema linguístico é heterogêneo, né? O que é heterogêneo? Heterogêneo significa que ele é diferente, né? Ele varia, ele tem diferenças, você tem diferentes maneiras de se expressar, né? Então, você não vai se expressar sempre da mesma maneira, né? Porque você vai sempre adequar o modo de falar a depender do momento, a depender da pessoa, a depender da situação em que você está naquele ato de comunicação. Então, aqui nesse slide, eu trouxe um quadro, né, com as diferentes normas que existem na língua, né? Então, está escrito sistema linguístico. Aí embaixo eu puxo uma setinha para normas linguísticas. E do lado direito, né, tem escrito norma padrão, norma culta e norma popular. E aí eu não quero que vocês se prendam muito às definições, né? Mas também percebam que o próprio sistema linguístico ele engloba essas diferenças com a qual você se expressa, com a qual você, né, fala com seus colegas ou com seus pais. Né? Afinal de contas, ninguém fala, sei lá, com a avó da mesma maneira que fala com o colega. Isso porque, né, você sabe que, a depender da pessoa com quem você está conversando, você tem que fazer uma mudança, né, de qual norma você tem que utilizar naquele ato de comunicação. Então, né, grosso modo, a gente tem 3 normas, né, que podemos distinguir logo de cara. Tem a norma padrão, a norma culta e a norma popular. A norma padrão, né, como o próprio nome diz, o que é padrão? Padrão é o modelo, é o que está dito ali que deve ser, é aquilo que está na gramática, é aquilo que está no dicionário, é aquilo que se diz que é o vernáculo. Mas até a norma padrão, né, ela tem algumas diferenças, mas, né, eu não vou entrar nesse mérito, mas é só para vocês perceberem que a norma padrão é o que está na gramática, né, que acaba sendo uma coisa muito mais homogênea, muito mais igual, né, que é a mesma coisa para todo mundo. Né? Então, a norma padrão são aquelas descrições, né, normatizações dentro da língua, como que você deve escrever, falar, né, tem gramáticas mais antigas que falam, né, dizem como que você tem que falar, e ela vai trazendo essas sistematizações, essas normas, essas regras de escrita, de fala, enfim, de regras gramaticais que estão dentro da língua, e aqui no caso da língua portuguesa. Temos a norma culta e a norma popular, e aí eu quero que vocês se atentem principalmente a essas 2 normas. A norma culta é dita aquela norma falada pelas pessoas com mais escolaridade, né? Em alguns momentos dizia-se que norma culta era norma falada por pessoas com ensino superior. Hoje a gente sabe que essa definição ela é muito precária. Então, norma culta ela é basicamente aquela norma falada pelas pessoas com mais escolarização e, por isso, ela se aproxima muito mais da norma padrão, enquanto a norma popular ela abarca todas as outras formas de se expressar que destoam muito mais da norma padrão. Então, são aqueles contextos muito mais informais, né? Que englobam as gírias, que englobam abreviações, que englobam palavras de baixo calão, né? Os palavrões, enfim, todas essas outras formas de se expressar. Agora, é importante destacar que não existe nenhuma norma que é superior à outra. Existem adequações. Existem situações em que uma norma vai ser mais exigida do que a outra. Então, não é que você possa dizer que a norma popular, falar um nós vai, é horrível, é errado. Não. Dentro de um contexto, ele é completamente aceitável e cabível. Né? Do mesmo modo que se você falar quero oscular-te, né? Ósculo que vem de beijo, né? Beijar, quero te beijar. Você falar quero oscular-te para uma pessoa, né? Vai soar estranho, talvez na maioria dos contextos. Então, você tem que adequar a sua forma de se expressar a depender do contexto. E nenhuma norma, né, por conta disso, pode ser considerada horrível, feia, né? Não usual. E aí, dentro disso aqui, né, dentro desse papo que a gente está falando, é para vocês perceberem que todas essas divisões, essas normas, elas trazem uma série de preconceitos linguísticos. Né? Porque quando você diz que uma norma é mais bonita e uma é mais feia, você está partindo de que ideia? De que uma é mais elegante, outra não? Mas qual é
por que você está dizendo que uma é melhor e outra é pior? Né? O que está por trás desse discurso? Normalmente, o que a gente diz que é pior, que é feio na língua, que é horrível, são as normas que destoam muito mais da gramática. São as normas que pessoas com menos escolaridade falam, são as normas em que pessoas do gueto, né, pessoas de periferia, pessoas que tiveram menos acessos a situações formais de educação falam, são pessoas com menos acesso a culturas muito mais letradas, né, eruditas, falam e usam. Enfim, então, o preconceito ele é muito mais social do que linguístico, porque linguisticamente não tem como você dizer o que é bonito ou feio. O bonito e feio vem da definição de que é feio porque é o falar da pessoa pobre, da pessoa da favela, da pessoa sem dinheiro, da pessoa dita sem cultura. Né? Então, né, por isso que é importante vocês pensarem que não existe norma bonita ou feia. Existem divisões que têm um fundo relacionado a um preconceito linguístico. Então, quando você fala, por exemplo, que a norma culta ela está mais próxima da norma padrão, de fato ela está. No entanto, não quer dizer que ela não tenha suas inadequações com relação à norma padrão, que é aquela norma da gramática. Mas ela é dita culta, né? Olha a palavra que você usa, culto. O que é culto? É algo erudito, algo, né, algo pomposo? É uma norma que falada por pessoas muito mais das áreas urbanas, pessoas com mais instrução formal, pessoas com maior poder aquisitivo e em ambientes muito mais formais. Né? E a gente vai ver que não necessariamente essas normas cultas elas refletem uma gramática na língua, refletem as normas gramaticais, aquele que dizemos que é o certinho na língua. E as normas populares, né, que é tudo aquilo que é feio, é aquelas normas estigmatizadas. Estigmatizado é aquilo que tem uma marca negativa, gente, que você olha e fala, nossa, isso é feio, a maneira como essa pessoa se expressa é feio. Então, engloba normas que são muito mais rurais, né, quando você fala porta, 14, né, as pessoas notam isso e acham isso feio. Não por acaso, muitas pessoas do meio artístico que vêm de zonas rurais no interior de São Paulo, que tem esse R marcado, se é dito R caipira, né? Que já é também uma palavra realmente preconceituosa, elas, quando chegam na televisão, elas têm que mudar a forma de se expressar, perder esse sotaque, perder essa forma de expressão, justamente porque ela tem uma marca negativa, uma marca estigmatizada, né? Então, essas normas populares englobam tudo aquilo que muitas pessoas consideram ruim, feio, horrível, informal. Né? Elas destoam das normas cultas e das normas padrões. Mas a gente vai ver que nem tudo que é considerado fora do padrão é popular, mas não é por conta de uma questão linguística, mas por uma questão muito mais social. Né? Olha ali, olha o que seria a norma culta. A norma culta é o tu vais à conferência ou tu vai à conferência? Né? Então, temos aqui várias frases de norma culta, mas elas são diferentes a depender do lugar. Então, dizemos que a norma culta não é a mesma do Rio, por exemplo, e do Sul, lá de Santa Catarina. No Rio de Janeiro, ninguém diria tu vais à conferência. Pode ser da pessoa com doutorado, pós-doutorado, PhD, a pessoa que mora na favela e ninguém vai falar um tu vais à conferência. Eu não falo isso. Né? E eu aposto que ninguém nascido, morando no Rio toda a vida vai falar dessa maneira. No entanto, ela faz parte de uma norma culta que é do Sul, não é uma norma culta do Rio de Janeiro. Na norma culta do Rio de Janeiro, por exemplo, seria aceitável você falar tu vai à conferência. Érica, mas tu vai à conferência? Está ferindo a norma gramatical. Pois é. O que é a norma culta? A norma culta é aquela falada pelas pessoas com mais escolaridade. Só que as pessoas com mais escolaridade, nos lugares diferentes do Brasil, não falam da mesma maneira. Né? Só para vocês perceberem que nem tudo que está dentro da norma culta ali é tão próximo da norma padrão. Né? Existem diferenças que são também regionais. Agora, olha para essas frases 7 e 8. Está dizendo o seguinte, vacina, esse é o remédio que o Brasil precisa. Essa é a frase 7. A frase 8, as ações da economia que todos gostam é as que geram empregos. Se eu perguntar para vocês, na frase número 7, vacina, esse é o remédio que o Brasil precisa, perguntar para vocês, existe algum problema
Nessa frase aqui, eu duvido que alguém consiga perceber se você não saca, não manja das nuances da gramática. Eu sempre uso esse exemplo para perguntar para os meus alunos e, até hoje, ninguém nunca conseguiu pescar qual é o problema da frase de acordo com a norma padrão. E você não percebe esse problema porque, na verdade, ele não é um problema em todas as outras normas da língua, na norma mais informal, formal, porque é uma nuance muito pequena que as pessoas não usam. Né? Vacina, esse é o remédio de que o Brasil precisa, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Né? Mas é para vocês perceberem que a norma culta ela engloba também os desvios gramaticais, mas são desvios gramaticais que são aceitáveis. Por que eles são aceitáveis? Porque as pessoas com mais escolaridade, as pessoas com maior poder aquisitivo falam. Agora, o nós vai é feio, porque o nós vai, as pessoas com mais escolaridade, mais poder aquisitivo não falam. Então, a questão não é linguística, gente, a questão é meramente social, econômica, cultural, né? Então não tem nada de ciência por trás disso aqui. É para vocês perceberem que todos esses processos que eu estou falando aqui sobre língua, né? Estou falando aqui um papo muito longo, é natural da língua, né? A língua está em constante processo de mudança porque a partir do momento que você usa a língua, você está criando novas formas de se expressar, de falar, de interagir com as pessoas. E eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, de mudança linguística do vossa mercê. O vossa mercê, que era um pronome de tratamento usado para mostrar respeito ao rei, né? Então era utilizado só como referência ao rei. Em algum momento ele passou a ser utilizado por todo mundo, né? Com o advento de uma nova classe, a burguesia, eles também queriam ser tratados com uma maneira distinta dos outros, né? Então, esse vossa mercê, que antes era só para a figura do imperial, né? Passou a ser utilizado também por essa nova classe, e aí todo mundo que ia ganhando um pouco mais de destaque na sociedade também queria receber esse tratamento. No fim, a gente tem o vossa mercê, que se transformou no vós mercê, que se transformou no você. Né? Então, você vem desse pronome de tratamento, mas com as mudanças linguísticas, mudanças sociais, né? As dinâmicas sociais, as mudanças políticas, econômicas que aconteceram, você tem também essa mudança no nosso português. Né? E aí você tem também nas redes sociais o VC, o C, o V6, que eu acho que é uma das coisas mais esquisitas que eu já vi na internet, né? E tem outras formas de expressão desse você. Então, tudo isso faz parte do que a gente chama de mudança linguística. Né? Eu não vou falar sobre todas isso que acontece aqui, né? Mas eu quero destacar só um desses exemplos que eu coloquei aqui. Eu tinha pegado, eu tinha pego. Né? Eu lembro que perfeitamente quando eu era criança, que quando eu escrevi isso numa redação, eu tinha pego, a professora corrigiu. Ela corrigiu e falou, não é pego, é pegado, porque a forma pego é uma forma coloquial e não existe no dicionário. Hoje, a gente considera pego e pegado totalmente aceitáveis em textos formais, porque a forma pego entrou no nosso dicionário, ela é descrita nas gramáticas, e agora ela é perfeitamente aceitável, inclusive em textos formais. Mas é para vocês perceberem que a nossa gramática e o que é aceitável e não aceitável também vai mudando ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, pego e pegado é completamente aceito. Em outros tempos não foi aceito. Assim como, por exemplo, hoje em dia, você tem... Eu tinha chegado cedo ontem, mas eu tinha chego cedo ontem, ainda não é uma coisa, né, aceita em textos formais. Pode ser que no futuro seja aceito? Pode ser, mas é só para vocês perceberem que a língua está em processos de mudança o tempo todo. E se hoje você não fala pegá-lo-ei, né, que a mesóclise também por uma dinâmica social que mostra como isso é esquisito você usar uma mesóclise, né, em vez de você usar eu vou pegar ele agora, né? Então, que é o mesmo sentido. E, né, eu não vou me estender muito aqui, não, mas é só para vocês perceberem que essas mudanças linguísticas, gente, faz parte do processo natural da língua. Então, não tem por que você ter preconceito com o nós vai. Olha lá, quando a gente olha para o português brasileiro, a conjugação clássica é eu falo, tu falas, ele, ela, você fala, nós falamos, vós falais, eles, elas, vocês falam. Agora, quando você fala de um português, né, muito mais corriqueiro, né, falado no dia a dia, você tem
a coluna do meio. Eu falo. Tu, ele, ela, a gente, você fala. Eles, elas, vocês falam. Né? Então, você simplesmente só tem 3 formas diferentes de fazer essa conjugação. E quando você tem um português, né, uma norma que é muito menos presa à norma padrão, você tem o eu falo, tu, ele, ela, a gente, vocês, nós, eles, elas, vocês fala. Né? Tu fala, ele fala, ela fala, a gente fala, nós fala, vocês fala, que é uma forma muito mais econômica. A economia é um dos princípios linguísticos, gente, que rege todas as línguas do planeta. Então, se o grego e o latim eram complicados, tinham várias conjugações, vários tempos verbais, a tendência, com a evolução da língua, com a dinâmica social, é a língua se tornar um pouco mais enxuta em termos de diferentes formas de se expressar gramaticalmente. Quando você olha, por exemplo, para o inglês, que tem I, you speak, né? He, she, it speaks, né? No simple present, né? No presente simples, we, you, they speak. Né? Então, você tem exatamente 2 formas para falar o verbo, né? No presente simples. E no francês, né? Que você tem as formas conjugadas, mas elas não são faladas. Né? Je parle, tu parles, ele parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Né? Então, você tem várias conjugações, mas a fala realmente não é aquela reprodução como a gente tem no português. Eu falo, falas, fala, falamos, falais, falam, né? Mas é para vocês perceberem que tudo isso, gente, faz parte de uma dinâmica da língua. A língua, muitas vezes, ela vai se tornando mais econômica, mas não é um empobrecimento. É muito mais por uma questão de uso, né? Para se tornar muito mais fácil o dinamismo, a troca de mensagem de comunicação com as pessoas. Então, o preconceito linguístico ele não tem nenhum valor em termos de ciência. Ele é basicamente um juízo, né, que se faz negativamente sobre uma variedade linguística. Não tem nenhum estudo que embasa o porquê que você tem uma norma que é bonita e outra feia. Tem juízos de valores que são puramente sociais, né, que são puramente econômicos. Então, o nós vai é feio porque o nós vai é falado pelas pessoas que não têm educação, né, que você fala, as pessoas pobres, as pessoas faveladas, de bicicleta, né? Mas quando você fala uma frase como aquele número 7 que eu falei, que todo mundo, né, não obedece à norma padrão, e aí não é considerado feio, né? Justamente porque é muito mais uma questão de classe do que qualquer outra coisa. E é interessante você perceber que a gramática da língua portuguesa ela é a mesma para todo mundo. Como assim, Érica? Ela é a mesma para todo mundo no Brasil e ela é a mesma para todos os falantes de língua portuguesa. E ela foi baseada nos cânones portugueses, ou seja, naqueles literatos, naqueles grandes escritores de língua portuguesa que escreviam da maneira mais culta e erudita possível. Mas olha lá, a língua portuguesa no mundo ela está em trocentos lugares, né? É falado por milhões de pessoas, não só na América do Sul, como o Brasil, né? Também em países da África e numa região lá da Ásia, né? Em Macau, que é na China. Então, a língua portuguesa não pode ser a mesma nem no Brasil e muito menos nesses muitos países que falam a língua portuguesa. Então, aqui eu termino nessa fala aqui com um poema do qual eu gosto bastante. Se você foi meu aluno, você certamente já me ouviu em algum momento falar desse poema, porque ele dita muita coisa com relação a como esse ensino de língua, esse preconceito linguístico, esse ensino de normas aparece, né, não só no nosso dia a dia, mas também em sala de aula. E ele se chama Pronominais, que é um poema de Oswald de Andrade, que diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, o que a gramática diz é uma coisa, né, muitas vezes é uma coisa completamente diferente do que é usual, né? Mas para vocês perceberem que a língua ela engloba essas multiplicidades. Então, não faz sentido quando, por exemplo, um aluno chega para mim e fala: professor, eu não sei português. A minha pergunta é: tá, nós aqui estamos nos comunicando em que língua, né? Que língua é essa? Se não o português, mas é o português que tem suas diferentes
nuances e formas de ser expressada, né? Então, o evento agora vai continuar com a fala da Débora Mariano, né? E aí ela vai trazer um pouco sobre esse aspecto da língua e do preconceito linguístico nos anos, né, do ensino básico, do ensino fundamental. Débora, você está por aí? Oi, tô sim, Érica, obrigada. Olá, gente, boa tarde. Posso começar? Posso seguir? Pode sim, né? Débora. Só um minutinho, Débora. Sim. Desculpa, é só para os intérpretes Cris e Tatiana agora. Acho que agora pode começar, Débora. Posso. Gente, boa tarde. Eu sou Débora Mariano, professora de português. Sou negra, cabelos curtos, recentemente curtos. Sou alta, olhos escuros, uso óculos, porém sou sem óculos no momento. E vou aqui dar continuidade a essa apresentação maravilhosa que a Érica iniciou. E deixa eu fazer aqui já a minha apresentação. Vou colocar. Só um minutinho. Sempre me enrolo, gente, com esses negócios. Embora esteja aqui aberto. Vamos lá. Já está aparecendo alguma coisa para vocês? Não, né? Não. Ainda não, Débora. Tá, vou ter que compartilhar minha feia. Ah, tá aqui. Ué, gente, cadê o documento? Só um minutinho. Tá aqui aberto, só não sei porque não tá aparecendo aqui, porque o Teams tem umas palhaçadinhas. Só um minuto. A Débora caiu, pessoal, mas ela já retornou. Aí, pronto, Débora. Horrível, calma, gente. Pronto, entrou aqui. Bom, vamos aqui. Bom, gente, não vai estar aparecendo o meu vídeo aí, porque eu estou no aplicativo, na web. Então, acaba atrapalhando um pouquinho. Tá? Então, vamos aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do enfrentamento, né, ao preconceito linguístico. Tudo certo? Uma abordagem mais voltada para o ensino fundamental, né, em que a gente tem que ter um olhar, né, muito além do que é o ensino da língua portuguesa, porque muitas das vezes a gente faz acha que a língua é a própria gramática, né? Eu falo até na condição mesmo de professora e de visualizar, assim, no meu meio, algumas situações em que a gente percebe já se iniciando um processo ali nesse processo já da formação do aluno, pensando aqui em ensino fundamental, nessa formação de tão criança, né, pré-adolescente, mas já tendo essas ideias preconceituosas, né, com relação à língua, justamente por esse, de certo modo, até mau ensino, né, como a Érica falou, do que já ocorreu com ela em aula, do professor pegar e dizer isso aqui está errado, porque
não se pode escrever dessa forma. Então, mesmo sabendo que esse particípio aí, né, que ela falou, pegado e pego, tem essas duas possibilidades, tem outras que não tem. Então, assim, a gente acaba também se confundindo. Mas quando a gente inibe, né, o aluno, né, já nessa condição, a gente já começa o nosso ensino partindo do pressuposto de que o aluno não sabe português. Então, eu vejo que isso é uma das coisas assim, mais importantes que vão traçar, né, esse rumo que acaba levando a própria educação para um cenário tão cheio de preconceitos, né? E o linguístico, ele é uma das vertentes, porque a gente sabe, como já foi dito, que é uma questão aí muito social. E aí a gente tem uma referência, né? Uma das nossas referências, embora bastante polêmico, Wagner, ele fala muito sobre essa questão. Tem alguns mitos, assim, que eu concordo bastante, que ele vem falar, e é importante a gente estar sempre debatendo, estar sempre discutindo isso, levando para a sala de aula no olhar de uma escola mais transformadora, né? Deixando realmente esse ensino tradicional em que o professor é o centro, e parece até que o professor sabe mesmo tudo, dá conta de todas as variantes, mas mesmo assim não traz para a sala de aula uma reflexão com relação à diversidade da língua. E isso faz com que o aluno perca um pouco da sua identidade, né, daquela bagagem que ele traz, que ele tem em sua casa, porque ele acha que ele está estudando para aprender a falar certo, né? Ele já acha que ele fala errado, portanto, ele está ali para aprender a falar certo. Enquanto a gente sabe que não é exatamente baseado nessa distorção que o ensino deveria ocorrer. E aí cai na pergunta, né, nessa questão, o que é preconceito linguístico? Para Wagner, a gente sabe que o preconceito é de fato social, né, gerado pelas diferenças linguísticas existentes dentro de um mesmo idioma. Então, assim, todos os idiomas têm ali as suas variantes, mas aí pensando aqui na língua portuguesa, nós temos muitas, não tem como a gente ter conhecimento aprofundado de todas, mas eu sempre falo que quanto ao preconceito linguístico, a gente sempre tem que vir aí para essa reflexão, porque o respeito já começa a trazer um novo olhar para tudo, né? A partir do respeito, a partir de não ter esses preconceitos precipitados com relação a algo que a gente não conhece. Como a Érica falou, geralmente a gente faz algo e um dos fatores que faz com que exista o preconceito ou é pela soberba, por essa ideia de pensar que a língua, ela realmente é o poder em que pese seja mesmo, de alguma forma, mas também muito pelo desconhecimento do que de fato é a língua, né? E aí o Wagner vem tratar sobre isso. E também os PCNs, né, os documentos aí normativos da educação brasileira falam sobre isso, de combater essa hostilidade que está dentro da escola, nesse espaço, em que as pessoas não respeitam, né, a variante do outro, não respeita a modalidade que o outro traz para a escola, e faz a escola, muitas das vezes, um espaço que não é de construção, né, mas de divisão, de exclusão. E é nisso que a gente fala, porque a língua é um bem precioso, né? E essa diversidade faz com que ele, de fato, seja muito precioso, né? Cada uma delas é importante para a gente, e conhecer, né? Imagina se fôssemos todos iguais, se fosse todas as regiões iguais, não teria muito sentido, não teria talvez tanta graça, não seria tão rico culturalmente. Então, assim, é mais do que aprender a língua, né? Na verdade, é se inteirar mais a nossa cultura, de todas dos regionalismos que temos, né, de todas as variantes mesmo. E aí, voltando, né, no foco que seria essa apresentação, falando sobre a questão do ensino fundamental, enquanto professora, assim, eu até usei esse termo aqui, inflamação, porque nos lembra muito essa questão do machucadinho, né? Quando ocorre e quando não é tratado, que ocorre, né? Vem uma inflamação e coisas piores acontecem. Então, é assim, nessa comparação até bem simples, que a gente pode entender o que ocorre com essas crianças quando adentram a escola e a gente reproduz, muitas das vezes, um discurso que desconsidera, na verdade, a realidade social dele, a realidade social
do lugar que ele vive também, e aí começam essas inflamações. Ele está de frente ali de um contato com alguma, né, bactéria que, não sendo tratada, ela só vai realmente corroendo, só vai causando mais problemas. E é isso que geralmente acontece nesses primeiros momentos em contato com a educação. Eu mesma tenho uma irmã, né, que ela tem hoje 12 anos. Mas a Sara, com 6 anos, a minha mãe falou assim, Sara, falou com algum irmão, precisa comprar cloro. Aí ela falou assim, muito autoritária, mãe, não é cloro, é cloro, mas falou com uma autoridade, assim, que eu fiquei chocada. Eu fiquei olhando assim, eu pensei rápido, como que essa criança sabe e fala dessa forma? E aí a gente começa a lembrar, como que é na escola, né, que você tem que falar sílaba por sílaba, né, para falar a palavra certinha, aí fica essa coisa da repetição. Então, assim, eu percebi que ela reproduziu muito bem isso ali. Aí depois eu até chamei, conversei, falei, Sara, não pode falar assim com a mamãe, tem que ter educação. Se você quer ensinar a mamãe, você tem que falar, mamãe, eu aprendi assim, né? Tem um jeitinho, muito novinha, mas assim, ela já entende a língua. Na verdade, muito antes, o Wagner fala que uma criança de 3 a 4 anos, ela tem total domínio sobre a língua. Mas isso não significa que ela compreenda a gramática normativa como é imposta na escola. Então, essa deturpação assim, do conhecimento da língua, a gente começa a tratar exatamente quando o aluno está ali sendo alfabetizado, porque depois, né, numa sociedade tão difícil que a gente já vive, com tantos preconceitos, tantos, né, problemas, a linguística, né, que ocorre da social, ela vem ser um problema tão perigoso quanto os outros, porque você começa a perceber isso já numa idade muito nova. Então, assim, é uma questão ali de trabalhar muito a reflexão, a conscientização, porque antes dele escrever um texto de acordo com a norma padrão da língua, quando for o caso, ele precisa de, antes, refletir sobre aquele uso, né? Para que não seja aquela coisa de... até um adendo, assim, que não tem a ver com o Fundamental 2, mas uma relação que a gente faz com a preocupação que o aluno tem em aprender o texto de redação de Enem. Ele sabe o formato, ele quer aprender aquilo, mas quando a gente está falando em outros gêneros, muitas das vezes, né, não são todos os casos, em outros gêneros, até na própria leitura, a gente percebe uma resistência muito grande. Então, assim, ensinar a língua, seja a variante que for, está sendo... está se partindo de quê? Porque o aluno acha que, muitas das vezes, que ele precisa de aprender o Enem, né, escrever redação para o Enem, como se fosse algo mais importante do que tudo. Enquanto que, ao longo da educação básica, ele já pode ir desenvolvendo de uma forma até muito mais prazerosa, aliás, prazerosa, do que simplesmente chegar no momento e aprender uma técnica para um determinado processo. Então, eu vejo que isso está muito a cargo assim, da própria educação, da própria escola, que é transformadora, né, que tem essa visão de formar leitores, formar cidadãos críticos já antes desse momento assim, de que ele já está saindo da escola, porque é isso ali que vai ser parte da principal, uma das principais importâncias para a vida dele, né, para adentrar aí o que ele for seguir para a vida dele profissionalmente, que seja, ele vai ter um conhecimento, vai ter uma bagagem importante, não só enquanto um acadêmico, mas enquanto pessoa, né? Enquanto isso vai formar, vai fazer parte da formação dele enquanto ser humano, né? Um cidadão integral mesmo. E aí, das inflamações, a gente pode falar também nos estigmas, né? Que são essas marcas que aí pensando, voltando lá na questão, se eu tenho uma inflamação, se eu tenho um machucadinho que eu não cuido, né, ele pode piorar. E se a gente pensa na educação básica, ocorre com alunos mais novos, ocorre algo muito parecido. Por quê? São aquelas mínimas correções agressivas que eu faço com o aluno, não é assim que escreve, se escreveu errado, né, e isso vira um estigma, né? Tanto que o aluno leva isso para casa, quanto guarda isso também vai reprimi-lo a escrever, a querer ter um aluno que venha discutir, né? Venha
ser mais participativo, né? Isso trava bastante. Eu posso dizer sobre isso que eu também já sofri muito com isso, e isso realmente me atrapalhou muito a estudar, a decidir muitas coisas voltadas à própria educação, inclusive de ser professora, justamente por esse medo de como encarar essas situações de que parece que você precisa de ter... de colocar, impor algo a alguém de que aquilo ali que é o certo, o resto tudo é errado, e de você não saber nem em que situação você está, né? Enquanto, na verdade, os variantes, você, assim como deve ter conhecimento e domínio da norma padrão, você também deve conhecer as demais. E mais do que isso, até o que a Érica falou, você não está ali para a todo momento estar escrevendo da forma da gramática e falando da forma da gramática. Como o poema diz, né, acho que as pessoas normais, felizes, elas vão falar numa língua popular tranquilo, né, numa modalidade popular tranquilamente. E vão entender os outros também, né? Então, não vai ter essa imposição. E quando a gente trata essas inflamações, esses estigmas, né, que os alunos têm ou passaram ou passam, esses constrangimentos que também vêm a ser bullying, né, que se a gente for ampliar o assunto, a gente entra aí em todas as áreas, faz um trabalho até multidisciplinar com essa temática, justamente por isso, porque não é só a questão social, mas histórica, geográfica, enfim, de todas as áreas, né? Psicológicas também, a gente vê que isso afeta bastante. Então, um constrangimento, ele não é só um constrangimento quando o professor corrige um aluno na frente de outros e aquilo ali vira, né, aquela gracinha, vai se traduzir em um bullying. E aí a gente precisa de combater isso, né? Embora a palavra combate seja forte, mas com algumas políticas de enfrentamento mesmo, que é pensar numa escola transformadora, né? Como o IFE tem feito, esses momentos de discussão, de abrir isso para o aluno, de a gente poder falar, contribuir, aprender, isso é importante porque mostra uma visão de uma escola transformadora, coisa que a gente não tem em todo lugar. Então, assim, pensando que há ainda muitos formatos de escolas tradicionais, ainda que professores tentam remar, a gente sabe que o sistema, de que muitas das vezes até gestão, tem um outro caminho e isso dificulta muito você ter esse olhar realmente transformador. Então, quando a gente consegue trabalhar realmente a língua através também da sociolinguística, fazer com que o aluno saia dessa mentalidade de que a língua se reduz à gramática, né, à gramática normativa. E com isso, para que isso ocorra, né, para que a gente consiga ser esse professor que consiga detectar essas inflamações, né, e até cuidar para que isso não vire, na verdade, uma marca no aluno em seu futuro, e até mesmo que ele venha reproduzir isso, tanto no espaço ali escolar, quanto em sua casa, quanto, enfim, que venha descaracterizar a real identidade dele, é importante o papel de um professor, o papel social do professor, né? E aí a Magda Soares, ela fala, né, sobre ela pontua algumas questões, assim, muito importantes, que eu vou ler aqui rapidinho, que já estamos até finalizando. Em primeiro lugar, uma escola transformadora não aceita a rejeição dos dialetos dos alunos pertencentes às camadas populares, não apenas por eles serem tão expressivos e lógicos quanto o dialeto de prestígio, argumento em que se fundamenta a proposta da teoria das diferenças linguísticas, mas também e sobretudo porque essa rejeição teria um caráter político inaceitável, pois significaria uma rejeição da classe social, através da rejeição de sua linguagem. Em segundo lugar, uma escola transformadora atribui ao bidialetalismo a função não de adequação do aluno às exigências da estrutura social, como faz a teoria das diferenças linguísticas, mas a de instrumentalização do aluno, para que adquira condições de participar na luta contra desigualdades inerentes a essa estrutura. Então, assim, ela explica muito bem sobre essa questão da escola ter esse papel fundamental para que o aluno ele venha a estar instrumentalizado, né, frente a essa sociedade tão desigual em que vivemos. E aí, Ramos vem dizer também, né, que a classe dominante utiliza a norma culta, principalmente por ter maior acesso
a escolaridade e por seu uso ser um sinal de prestígio. Nesse sentido, é comum que se atribua um preconceito social em relação à variante popular, usada pela maioria dos brasileiros. Esse preconceito não é de razão linguística, mas social. Por isso, um falante deve dominar as diversas variantes, porque cada um tem seu lugar na comunicação cotidiana. E é uma fala que eu gosto muito, porque, assim, todas as variações, elas são legítimas. Não é entender que não é necessário aprender a norma padrão. É importante, sim, inclusive até dominá-la, porque em algumas situações é preciso que você se adeque a ela. Mas não é preciso que a gente viva, use a gramática, até como um amigo meu fala, o Satu, não é a nossa Bíblia. Então, a gente não precisa seguir, né, cegamente. E aí, para fechar, o Wagner fala assim: se todos compreendêssemos que o português não padrão é uma língua como qualquer outra, com regras coerentes, com uma lógica linguística perfeitamente demonstrável, talvez fosse possível abandonar os preconceitos que vigoram hoje em dia em nossa língua, em nosso ensino de língua. E é isso, pessoal. Acho que, assim, queria mais fazer um percurso aí sobre esse período de formação do aluno e que essas pequenas formas de intervenção do próprio professor também pode causar essa inflamação que vem desencadear aí, né, no estigma, num estereótipo que fica mais difícil ainda para a gente que está aqui percebendo ainda que tem tanta coisa para ser resolvida, já de outras esferas aí também voltada ao preconceito, né, e a gente pode trabalhar isso em sala de aula, trabalhando mais a reflexão do aluno, e também isso não está estanque só a língua portuguesa, isso, como eu falei antes, eu vejo que é uma questão multidisciplinar, e em todas as áreas é importante que a gente tenha essa visão, esse discurso, né, de considerar o espaço, a identidade daquele aluno, aquela bagagem, aquela modalidade que ele usa, e, claro, também sinalizando de que ele precisa, de que a escola está ali para melhorar também o desenvolvimento linguístico dele no contexto escolar, né? Que a escola também é para isso, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade. Gente, será que eu tô? Tô aqui. Perfeito, Débora, obrigada. Né? Foi ótimo, foram muito pertinentes as suas falas. Agora a gente vai chamar a professora Ileana, nossa argentina mais brasileira que existe. Obrigada, Érica. Parabéns, Érica. Parabéns, Débora Mariano. É uma alegria muito grande estar participando com vocês e com todos os professores, né, de códigos e linguagens, com os nossos queridos intérpretes, né, desse dia, e que é o primeiro dia dessa nossa reflexão com relação ao preconceito linguístico e como que a gente pode combater. Então, eu assim, observando, ouvindo atentamente, né, a fala da Érica e a fala da Débora Mariano, como elas foram se continuando e se complementando, né, porque a Érica nos trouxe, né, o conceito de que realmente o preconceito linguístico ele não se sustenta, né, a partir da linguística, né? A língua é viva e ela vai se modificando por meio do tempo, nas diferentes regiões. Não há por que a gente achar uma mais bonita do que a outra, uma mais correta do que a outra, né? E a Débora, então, nos trouxe como isso afeta a vida das pessoas, né? A partir desse preconceito, dessa inflamação, desses estigmas, e tudo que isso causa, né? De malefício, de adoecimento, de sofrimento na vida das pessoas, né? Então, que hoje e que amanhã a gente possa fazer essa reflexão para tornar a nossa escola de fato transformadora,
né? Que a gente possa fazer com que os nossos alunos tenham esse olhar atento, que eles não reproduzam e que não permitam que façam com eles esses preconceitos, esses estigmas, esse bullying, para que eles possam ser quem eles são, se expressar a partir da sua língua, da sua forma de expressão plenamente. Então, nesse contexto é que eu venho trazer na minha fala, como professora de espanhol do campus Quissamã, dividi a minha fala em 3 momentos. Uma que tem a ver de como esse preconceito ele afeta o aprendizado de língua estrangeira e a autoestima. Outro momento em como esse preconceito ele se expressa com relação à xenofobia com os estrangeiros. E, por último, mostrar que a importância das línguas, a importância da diversidade, a importância do plurilinguismo. Então, eu esqueci de me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de uns 40 anos, com cabelo cacheado, com muitos fios prateados. Estou vestindo uma camisa a quadros azul e preta, que vocês agora não veem, porque eu imagino que vocês estejam vendo os meus slides. É isso? Vocês estão vendo os slides? Vou começar a passar aqui. Muito obrigada. Então, o primeiro, não vou me estender, porque já a Érica muito bem conceituou o que é o preconceito linguístico. A Débora trouxe também os mitos, né, que o Marcos Banho fala, que fazem com que a gente tenha, com que as pessoas tenham esse preconceito, né, de achar que uma coisa é certa e que a outra é errada, né? Quando a gente vai para a faculdade de letras, a gente vê que linguisticamente isso não se aplica. A gente estuda as frases que esses falantes dessa língua produzem e aquelas que não. Então, a gente fala, essa frase é possível nessa língua e essa outra frase não é possível nessa língua. Mas nada dentro disso de certo ou errado, né? Ou que uma é superior à outra. Meu avô tinha esse preconceito. Meu avô argentino, nascido na região do Chaco, ele falava 2 línguas. Falava o espanhol, que a gente chama de castelhano, e ele falava o guarani, porque tinha ascendência guarani. Mas, erroneamente, ele tinha a ideia de que o espanhol era uma língua de prestígio e de que o guarani não era uma língua de prestígio. Então, perdão, ele não ensinou para seus familiares, para seus filhos, seus netos, o guarani. Ele só falou em espanhol e a gente perdeu essa possibilidade de falar também em guarani. Então, tudo isso, todos esses mitos que estão aqui, essa ideia de bonito, feio, superior, inferior, aquilo que é puro ou contaminado, né? O que é unificado, único e fragmentado, como se uma língua fosse única, né? Na verdade, uma língua ela é um encontro, né? De muitas, né? Nós temos muitas palavras, né? No espanhol que vem do guarani, muitas palavras que vêm do árabe, muitas palavras. É um encontro, né? Não é uma coisa una. Isso então faz com que a gente tenha essa aprovação, essa rejeição que deixa marcas, como muito bem a Débora Mariano comentou. E como que isso se vê na língua estrangeira, na aula de língua estrangeira? Então, muitas vezes, né, o nosso aluno que chega à aula de língua estrangeira, ele fala assim, eu não sei nem falar português, imagina outra língua, né? Como assim? Eu não sei falar nem o português, imagina outra língua. É claro que você sabe falar o português, né? E onde está escrito que você precisa saber uma língua para aprender a outra? Isso não se sustenta. Isso aí é uma marca que as pessoas trazem e que fazem um bloqueio para elas se apropriarem dessa língua estrangeira, dessa língua adicional, né? Porque elas já partem se sentindo inferiorizadas, se sentindo incapazes, se sentindo como se estivesse faltando alguma coisa que ela não tem e que não permite ela aprender uma outra língua, né?
E isso é muito, muito sério. Eles sentem vergonha, né? Muitas vezes falam, Ileana, eu sinto vergonha de falar a língua estrangeira. Eu entendo tudo que você fala, eu leio e compreendo tudo. Eu também, quando ouço um estrangeiro falando, mas na hora de falar, né? Aparece aqui um nó na minha garganta e eu não consigo, né? É muito, muito doído, né? Isso. Né? Ou também essa ideia que diz que para dominar uma língua tem que falar igual um nativo, né? Para dominar uma como assim? Não é dessa forma, né? Outro dia eu estava num curso e o professor Marcos ele trouxe exemplos de poesias em espanhol e poesias em inglês, né? Ele é brasileiro e ele falou assim: vou ler essa poesia em espanhol no meu espanhol. Esse espanhol que eu falo, ele é meu e é assim que eu leio essa poesia, que é perfeitamente, ele não tem por que se parecer com o nativo para estar correto, né? Ele tem o seu espanhol, que é dele, que faz parte. Por isso que a gente tenta abandonar essa expressão de língua estrangeira e falar assim que essa é uma língua adicional, né? Porque estrangeiro é aquilo que é estranho, que não me pertence, e o adicional é aquilo que também é meu espanhol, daquele meu jeito que eu estou aprendendo, e com certeza também ele vai se modificando no decorrer do tempo, a partir que eu vou ganhando mais confiança, né? Então, chegam com todas essas falas, né? Quando vou falar em uma língua estrangeira, né? Eu tenho medo de errar, que os outros deem risada de mim, ou pensam também que é preciso saber a gramática para saber falar e escrever bem, né? E não é assim. O que vai falar o linguista Kanavili Rajagopalan, que a gente chama carinhosamente de Raja? Ele diz assim: o importante em todo esse processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira é jamais abrir mão do nosso direito no que tange à autoestima. É preciso dominar a língua estrangeira, fazer com que ela se torne parte da nossa própria personalidade e jamais permitir que ela nos domine, né? Então, é nesse sentido de cultivar a nossa autoestima e de se apropriar dessa língua que pode ser que comece estrangeira, mas que tomara se torne adicional, né? A gente, nesse slide, eu coloquei aqui uma manchete de um jornal, nós vemos aqui a figura de 5 alunos numa sala de aula, e nessa manchete desse jornal, ele diz o seguinte: Brasil está entre os 6 países que menos estudam língua estrangeira. Então, revela que um estudo traz que, infelizmente, o Brasil está entre os 6 países que menos estudam a língua estrangeira, né? E aí os alunos falam assim: Ileana, eu quero fazer uma graduação. Então, no Enem você tem o teste, né? Que você tem questões de inglês e de espanhol. Ileana, eu quero fazer um mestrado. Você tem o teste de língua estrangeira que você precisa passar para poder fazer o seu mestrado. Ileana, eu quero fazer um doutorado. Muitas vezes, assim, então, você vai precisar de 2 línguas estrangeiras, né, ou adicionais. Então, ali está posto um limite, né, de um espaço que só aqueles que têm esse conhecimento podem entrar. A gente vê que a língua estrangeira é muito elitizada, apenas uma pequena parte da população tem acesso, né? E tem também esse mito de que não é possível, então, aprender uma língua estrangeira com qualidade na educação básica pública, quando, na verdade, sim, é possível, mas muitas vezes pensar, é só indo no cursinho que eu vou conseguir esse acesso a essa língua estrangeira, né? Então, pensando nisso... Ileana, Oi? Só uma interrupção, desculpa. Eu ia pedir para você ir fazendo as audiodescrições das imagens, por favor. Sim, então, aqui, com certeza, Satu, obrigada aqui pela lembrança. Então, nesse slide, além dessa sala de aula representada nessa foto, nós temos a imagem de um globo terrestre, né, que está sendo segurado por mãos de pessoas brancas, pardas, pretas, né, mostrando a diversidade étnica e racial do nosso planeta, né?
E embaixo dessa imagem, as palavras também desse mesmo linguista, né, que fala qual que é o verdadeiro propósito do ensino de línguas estrangeiras, né, e que é justamente formar indivíduos que sejam capazes de interagir com pessoas de outras culturas e modos de pensar e agir, né? Significa transformar-se em cidadão do mundo. Então, agir localmente, mas ser um cidadão do mundo. E isso também tem a ver com se livrar, se libertar desse sentimento, né, que aqui no Brasil a gente chama de sentimento de cachorro vira-lata, como se a nossa cultura, né, a nossa língua não fossem boas o suficientes ou fossem inferiores. Não é justamente ao contrário. É valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa língua, para poder também respeitar a língua e a cultura do outro, né? Então, isso que é bonito no ensino e na aprendizagem de uma língua estrangeira adicional, é contribuir, né, com essa formação desse cidadão que tem uma capacidade intercultural, que saiba valorizar a sua cultura e que saiba valorizar as diferenças, né? É isso que é o que a gente pensa, né, quando está ensinando uma língua estrangeira, né, de tentar contribuir com esse cidadão que vai ser um cidadão do mundo, né? Então, eu trouxe aqui agora uma poesia de uma poetisa brasileira, uma jovem chamada Jamile Santos. Este vídeo que eu vou passar é um vídeo do programa Manos e Minas, do canal Cultura, e é um slam. Vocês sabem, alguém sabe explicar o que é slam? Alguém que queira aí abrir o microfone? Vocês sabem muito mais do que eu, que já estou lá para a casa dos 40, 40 e tantos. Vocês sabem muito mais do que eu com relação ao slam. É uma batalha de poesia falada, né? E a Jamile Santos, né, que aparece aqui na foto, então é uma jovem negra com cabelo black, usando grandes argolas prateadas e vestindo uma camiseta preta. No momento da foto, ela está de olhos fechados, à frente do microfone prateado, com a mão esquerda levantada, né, aberta, levantada na altura do rosto. E ela, né, e embaixo da foto dela está o título da poesia, que é Tu Aprendeu Tubi, lá em casa nós aprendeu o Tupac, né? Então, aqui já pelo título, a gente pode adivinhar, né, que tem um tu e tem um nós, tem um tu que teve acesso a aprender aí o tubi, mas tem um nós que tem outros saberes, outros conhecimentos que muitas vezes não são valorizados na escola, né? É um nós que está se libertando dessa ideia colonizada, né, e se autogerindo, né? A Jamile Santos, ela é uma representante de uma literatura das margens, das performances inscritas no rap, né, nas poesias faladas do Islã, e é uma poesia que quer romper com os padrões da norma culta e que valoriza as gírias, o vocabulário, né, que traz o modo marginal de falar, o lado periférico, negro, indígena, imigrante, né, e que deixa de ser um objeto de abordagem para tornar-se, né, uma autoenunciação. Então, aqui, então, para quem não sabe alguém sabe que é o Tupac? O Tupac, melhor dito, não é Tupac, é Tupac. Sim, sim, um cantor de rapper, eu acho. É isso aí, quem falou? É isso Cauê, aí. Cauê. É isso aí, Cauê. Então, exatamente. Ela está fazendo uma homenagem ao Tupac, que é um cantor de rapper, né, dos Estados Unidos, né? Acredita que está morto, mas tem muito misticismo ali rodeando a morte dele. Quando eu vi, por ser professora de espanhol, eu pensei que era o Tupac Amaru, mas Tupac Amaru, né,
na verdade, é uma homenagem que o Tupac Rapper faz para o Tupac Amaru, que foi o último dos Incas, né? Nascido no século XVI, né, em Cusco, e que foi perseguido e capturado pelos colonizadores. Então, eu achei isso, para mim, fez a poesia da Jamília ainda mais interessante. Eu vou aqui minimizar aqui o... Deixa eu ver se eu consigo aqui, para passar para vocês a poesia da Jamília e depois a gente comenta. Espero que vocês consigam ouvir. E quem não consiga ouvir, depois tem a letra no slide. Eu tenho poesia, até no meu caderno de biologia. Eu quase reprovei por falta de atenção e pressa, mas é que essa é a única química que me interessa. A Sora até brincou. Tá apaixonada, pô, já faz mó tempo. Fazia poesia bem antes de sair escrevendo. Gostava de criar histórias, vai vendo. E hoje crio desculpas pra ficar em casa lendo. É que os meus cálculos nunca bateram com aqueles que nos eram impostos. E me identifiquei com sociologia por não aceitar esse caô imposto. Meu espaço geográfico é esse mesmo, no quarto, com papel, caneta, pensamento pro alto, localizado ali mesmo, no complexo do Planalto. Tô educando o meu físico, a cada verso fixo um objetivo. Mesmo que seja triste e frio, garanto meu próprio riso sobre meu próprio piso. Eu piso e firmo minha própria arte. Entendo que de tanto pensar e falar, filosofar faz parte, sempre fez. E mesmo manjando das rimas, às vezes eu assassino português. Mesmo que seja só no falador, infelizmente, não colonizador. Os prof não curte essa marra, já que eu sou a carada dura, mas vão ter que aturar, ouvir falar de mim também na literatura. Se na minha língua tá difícil, imagina nas outras. Pra falar em voz alta eu quase desmaio. Espanhol, só sei falar mútil e ainda falo errado. Não vem me corrigir se eu falar inglês embolado. Que bom que tu sabe. Tu aprendeu to be. Lá em casa, nós aprendeu Tupac. Maravilhosa, Leonardo né? Boff é uma das mentes mais brilhantes que existem hoje em dia. Isso, perdão, aí continuou aqui. Maravilhosa, né, a Jamília, e todas as reflexões que ela traz aqui na sua poesia, né? Ela tem a sua poesia, ela tem a sua literatura, ela é dona da sua narrativa, né? Ela, muito antes até de começar a escrever, ela já tinha a sua oralidade, já criava as suas histórias, né? Ela não quer nada imposto, ela é um ser pensante e que está se construindo, que é um agente ativo, né, na construção do seu conhecimento, né? Ela não quer nada imposto, como diz aqui, né? E ela está se educando, né? Naquilo, no seu território, no autoconhecimento, no seu mundo, né? E com o pensamento lá em alto, né? Mas olha só, mesmo esse sujeito se libertando, né, do colonizador, eu queria ressaltar esses versos aqui que fala que para falar em voz alta, né? Ela quase desmaia. Olha só aqui que sofrimento, né, para falar. E o espanhol, só sei falar muito e ainda fala errado. Quando, na verdade, ela não falou nada errado. Todo mundo entendeu o muito dela. Aqui, em qualquer um dos países que falam espanhol, iriam entender, né? Não tem nada errado ali, né? E elas não vêm me corrigir se eu falar um inglês bolado. Que bom que tu sabe. Então, tem uma pequena parcela que sabe e uma grande parcela que fica excluída desse processo de apropriação de uma outra língua. Eu amei essa poesia da Jamília, daqui para ficar falando sobre ela há muito tempo, mas eu já queria puxar a sardinha para o meu lado e falar, né, dos países que falam espanhol como língua oficial, né, que são 21 países. Aqui nessa imagem desse slide, nós temos um mapa, temos uma representação de um mapa na qual aparece parte do continente americano, parte do continente europeu, parte do continente africano e os países que falam espanhol. Então, nós temos, né, o colonizador, a Espanha, né, na Europa,
Temos um país na África, que é a Guiné Equatorial, que tem o espanhol e também o português como língua oficial, o português mais recentemente. E temos 19 países, né, na América, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, Honduras, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, né? E aqui a gente vê, então, o Brasil rodeado, né, de todos esses países. E a gente pensa, né, na política linguística do Brasil, que ora coloca o espanhol no currículo escolar, ora retira. No momento, a gente tem revogada a lei do espanhol, né? Embora a gente consiga manter em alguns lugares, né, o ensino de espanhol, muitos dos brasileiros se veem tolhidos no seu direito de aprender uma outra língua, né? Seja ela, então, o espanhol, que é aqui tão importante para a nossa região, né? O Brasil, que é, então, um país de imigração, e que, então, eu queria falar com vocês com relação a esse outro tópico que eu trouxe, que é linguagem e xenofobia, mas eu estou vendo aqui, pelo avançado da hora, não sei se os organizadores acham melhor que eu passe a vez para minha outra colega, Débora, e depois, qualquer coisa, eu volto com esse outro assunto, ou se então eu prossigo aqui, não sei o que os colegas me falam. Acho, Eliana, que você pode dar uma pincelada aí do que é linguagem e xenofobia, e aí você passa a palavra para a Débora. Muito bem. Então só terminando aqui, tentando fazer uma pincelada, né, da apresentação, uma outra forma de discriminação e de preconceito que também envolve a forma de falar é a xenofobia, né, que é justamente essa aversão, né, profunda antipatia, né, sentimento por alguém, por pessoas estranhas, né, de outras regiões, de outros países, de outras culturas, de outras etnias, e também que engloba a glotofobia, né, que é a forma de falar diferente, então um vocabulário diferente, uma forma de pronúncia que não é da norma dominante, né? Então, aqui a gente tem, no lado direito do slide, uma campanha do Senado Federal que fala isso não é piada, é xenofobia, e nela a gente vê representadas várias falas que a gente encontra nas redes sociais, né? Como, por exemplo, eu não aceito ser atendido por um médico cubano, esses haitianos vêm para o Brasil roubar nossos empregos, o Brasil deveria se separar do Nordeste, e aí, para quem não viu ainda, tem na Porta dos Fundos uma esquete muito interessante, chamada Sudestino, que encaixa muito perfeitamente com o tema que a gente está abordando, vou depois colocar no chat, né? Esse preconceito, né, com o Nordeste, né? Eu sou argentina e morei muito tempo em São Paulo, e eu gostava muito de ir num restaurante nordestino da tia Paula, e quando eu chegava lá e fiz um pouco de amizade com ela, ela me falou, você não é estrangeira, a estrangeira sou eu, que sou nordestina aqui em São Paulo e que eu recebo preconceito, então te tratam melhor do que, claro, fora da Copa, né? Te tratam melhor do que me tratam, e sendo eu brasileira, mas por ser de uma outra região. Então, isso aqui é um caso de xenofobia, né? Ou como, por exemplo, esse é o último exemplo aqui dessa campanha, que diz, sempre que vejo uma mulher de véu, acho que uma bomba vai explodir por perto, né? Então, aqui é muito, muito doloroso, né? É um adoecimento da sociedade que reproduz esse tipo de discursos, né? De preconceitos, sendo o Brasil um país de imigração. Eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, né? Na faculdade, eu fiz um trabalho com os alunos estrangeiros da UENF, e um dos alunos estrangeiros era sírio, era refugiado. E ele me contou na entrevista, pediu sigilo, né, para não se sentir, depois não ter represárias, mas o professor orientador dele falou para ele, em lugar público, se referiu a ele como homem-bomba.
Imagine vocês na universidade, num ambiente que a gente pensaria que não aconteceria esse tipo de discriminação, de xenofobia. Esse aluno, ele foi chamado de homem-bomba, né, por ser da Síria. Então, isso é muito, muito triste, né? A gente tem que estar muito atento para não permitir esse tipo de discriminação. Então, eu vou fechar aqui com essa fala do Philippe Blanchet, que diz que na nossa sociedade a linguagem é um instrumento de dominação e de discriminação poderoso e desconhecido. Impor a sua língua como a única aceitável, razoável e menosprezar, desqualificar, rejeitar uma pessoa pela sua maneira de falar, o seu sotaque, o seu vocabulário é tão ilegítimo como rejeitá-la pela sua religião, a cor da sua pele ou sua sexualidade, né? Então, eu tinha trazido outros exemplos, né, até de manchetes de acontecidos com relação à xenofobia. E, por último, falar que as línguas se importam, temos de defender a diversidade e o plurilinguismo, existem aproximadamente 7.000 línguas vivas, né, das quais, né, milhares se encontram em perigo de extinção, que há mais de 200 linguagens de sinais de surdos conhecidas, e aproximadamente 100 alfabetos são usados ao redor do mundo. E segundo a IPOL, no Brasil, temos 250 idiomas, dos quais 180 são indígenas, são originários, e 56 imigrantes. Calcula-se que nos próximos 15 anos o Brasil vai perder aproximadamente 30% das suas línguas indígenas. Então, eu queria agradecer, desculpem por ter me estendido na fala, e passo a vez para minha querida colega Débora. Boa tarde, pessoal. Deixa eu abrir minha câmera aqui para vocês me verem. Um grande prazer poder estar falando aqui com vocês. Que honra estar participando desse evento com os meus colegas maravilhosos, os intérpretes. Eu sou a professora Débora Porto, professora de língua inglesa, mulher branca, cabelos pretos e longos, olhos castanhos escuros, uso óculos, brincos. Estou sentada numa cadeira marrom, um quarto da minha casa, e ao fundo tem um armário. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação para nós começarmos. Só um minutinho, por favor. Só os intérpretes. Cris, pode fechar sua câmera? Tá aparecendo para vocês, gente? Pessoal? Tá sim, Débora. Acho que só precisa aumentar. Espera aí. Tá ok? Tá aparecendo? Tá, Sim. Sim, estão me vendo também? Sim, estamos te vendo. Então tá bom, beleza. Então, gente, para continuar aqui no nosso evento, eu vou falar um pouquinho do preconceito linguístico em língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos. E aí, descrevendo a imagem, na primeira imagem nós temos um slide de fundo branco, ocupado quase que totalmente com o contorno do mapa dos Estados Unidos, que aparece estilizado com bandeiras desse país. Na parte superior esquerda do mapa, tem-se a imagem do fundo azul com estrelas brancas e simboliza os estados. Todo o restante do mapa apresenta as listas horizontais brancas e vermelhas alternadas que compõem a bandeira norte-americana. E aí eu escolhi colocar como esse primeiro slide a bandeira norte-americana, porque eu queria iniciar a minha fala aqui com vocês falando um pouquinho, brevemente, sobre a questão da segregação racial nos Estados Unidos. A segregação racial nos Estados Unidos, ela teve início após a Guerra Civil e consequente abolição do regime escravista, né, no sul do país, na segunda metade do século XIX. E aí, o que é segregação racial, né? A segregação racial, ela pode ser definida como uma política de Estado
que tem por objetivos separar indivíduos, ou grupo de indivíduos, né, por meio de critérios raciais ou étnicos. E essa situação ela só teve fim com o término do modelo econômico escravocrata no sul do país, no sul dos Estados Unidos. Deixa eu ver como é que eu faço para passando aqui. Só um minutinho, pessoal. Tá, daqui a pouco eu passo o slide, vou continuar nele ainda. Bom, e aí entraram em conflito nessa guerra civil americana, os estados do norte, que eram chamados Estados do Norte União, comandados pelo então presidente Lincoln, e os estados confederados do sul, que pretendiam fundar uma república federativa separatista. O norte ganhou, resultando na abolição da escravidão. E aí, gente, após essa guerra civil, teve um processo grande de reconstrução do país e reincorporação dos estados do sul, que queriam separar o restante. Nesse período, final de 1860, começam a aparecer as primeiras tentativas de implementação de políticas segregacionistas nos Estados Unidos. Então, era assim, para muitos cidadãos brancos, sulistas, era algo inaceitável que negros, recém-libertos, tivessem os mesmos direitos e ocupassem os mesmos espaços que eles, que os brancos. Assim, mesmo enquanto nação independente, a cultura racista estava ali, podemos dizer, está ainda, né, muito enraizada no país. E o que acontecia era assim, né, os negros eles não podiam ocupar os mesmos lugares que os brancos, usavam banheiros diferentes, eram separados ao fundo, né, em transporte público, em ônibus, em trens, eles tinham que sentar ao fundo do ônibus. Quando eles iam jurar em tribunal sobre a Bíblia, as Bíblias eram diferentes, não tinham direito a experimentar uma roupa quando fosse comprar numa loja, não podia se hospedar em hotéis. Era assim, meio que surreal, né, para a gente pensar de como que as pessoas eram, né, diferenciadas dessa forma. Tudo isso aconteceu até mais ou menos a década de 40. Na década de 50, a população branca ela passou por uma considerável urbanização em face da migração dos negros do sul para o norte. E aí, no ano de 1964, mais ou menos, começaram grandes mobilizações que forçaram o governo federal americano a Lei de Direitos Civis, a qual essa lei bania todas as formas de segregação racial. Apesar disso, não foram excluídos os efeitos de séculos de opressão econômica e social que debilitavam, né, as pessoas, debilitavam os negros, né, e não só suas economias, suas comunidades e sua língua. E aí, gente, deixa eu tentar passar aqui o outro slide, só um minutinho, por favor. Continuam vendo aí? Sim? Sim, Débora. Tá, beleza. Nesse segundo slide, a gente vê que é um slide branco, de fundo branco, no qual tem um desenho de 4 pessoas conversando, sendo essas pessoas 2 homens e 2 mulheres, de origens étnicas diferentes. O que se pode observar pelo tom das suas peles, mais claras ou mais escuras, todas vestem roupas coloridas, e na parte superior do slide está escrito a grafismo sem significado específico. E está escrito assim em inglês: Black English versus Proper English. E aí, o que seria isso, né? Essa Black English e o Proper English. Bom, o Black English, gente, é um rico grupo de dialetos que são passados dentro das comunidades negras nos Estados Unidos. Porém, o que acontece é que o racismo, o preconceito, ele continua inibindo falantes do Black English, de terem suas vozes ouvidas, né, e respeitadas em espaços que são dominados pelo Proper English, ou o inglês americano padrão. Então, Black English, ele não tem o respeito que o inglês padrão, que o Proper English tem.
Bom, vou passando aqui então. Nesse próximo slide, nós vemos uma foto em preto e branco de uma manifestação popular numa rua ou avenida, onde se vêem diversas mãos levantadas, levando cartazes. No centro da foto, tem-se uma imagem de um braço de uma pessoa negra, cujas mãos carregam um cartaz com uma inscrição em inglês. E está escrito assim nessa inscrição: There is only one race, the human race. Já vou traduzir para vocês aí. No alto à direita desse cartaz, há o desenho de um coração, e dentro desse coração é o desenho de um olho aberto. Na lateral da foto, nós observamos prédios e árvores. E aí, a frase, né? There is only one race, the human race. É algo que a gente deve realmente refletir, né? Não só da nossa fala aqui hoje, né? Referente à cultura americana, mas a todas as nações, né? O que se deve pensar é realmente que exista a gente só existe uma raça, que é a raça humana. As pessoas não têm que ser divididas ou estigmatizadas por uma questão de raça, por uma questão de cor de pele. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Minha apresentação vai ser mais rapidinha que dos meus colegas. Nesse próximo slide, antes de eu fazer a pergunta, vou descrever esse slide também para vocês. Esse slide ele tem um fundo com cor rosa, no qual a gente vê o desenho de pessoas negras, ambos os sexos que trajam camisas coloridas. Cada indivíduo veste uma cor. E sobre a cabeça dessas pessoas há caixinhas de textos vazias. E aí tem escrito assim, que eu já comentei anteriormente, alguns slides atrás, né? Eu falei do Black English e eu coloquei também assim, AAVE or Black English. E aí eu pergunto se vocês sabem o que significa. Alguém saberia me dizer o que é o AAVE? O que significa essa... What is AAVE stands for? Bom, AAVE, or African American Vernacular English, ou Black English, como acho que eu mencionei alguns minutos atrás, ele se refere a um grupo de dialetos de inglês falado em todo o país por muitos, mas não todos, americanos negros. Então, ele é chamado também de AAVE, que é a abreviação, né, desse Afro-American Vernacular English, ou então o Black English. Bem, slide seguinte, a gente pode observar nesse slide que as pessoas estão em um tribunal de júri, pessoas com características físicas diferentes, sexo, né, de homens e mulheres, vestindo roupas diferentes, de cores diferentes, alguns usam óculos, outros não. E aí tem o escrito, né, Rachel Gentles Case, que é o caso Rachel Gentles. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa situação, dessa história. Bom, gente, em fevereiro de 2012, um jovem chamado Trayvon Martin, ele seguia para a casa de seu pai, na cidade de Sanford, na Flórida, quando ele foi abordado por um vigilante chamado George Zimmerman. O rapaz, ele tinha 17 anos, ele foi abordado e foi alvejado, né, por esse vigilante. Ele tinha apenas 17 anos e ele estava desarmado. Esse acontecimento, na época, lá em 2012, provocou uma onda de protestos nos Estados Unidos, né? Algo que a gente viu, algo meio que semelhante, né, ano passado também, né? Numa outra situação, também nos Estados Unidos. Já que esse vigilante, o George, ele não foi indiciado pela morte do rapaz e diz ter agido em legítima defesa.
Mas aí que eles vão perguntar assim, mas por que o caso é Rachel Gentel's case, né? O que Rachel tem a ver com essa história? A questão foi o seguinte, Rachel, ela era amiga do Trayvon, e no momento que o Trayvon foi alvejado e foi morto, ela estava ao telefone com ele. E ela narra que ela estava ao telefone e que ele falou assim, olha, tem alguém me seguindo, tem uma pessoa me seguindo, que no caso era o vigilante, era o George, né? Tem uma pessoa me seguindo. E aí ela fala assim, corre, então corre. Nisso que ele correu, ela escutou tudo ao telefone, né? A conversa, o diálogo dos dois. Ele corre e daqui a pouco ela escuta um barulho como se fosse um ruído, o telefone cai, né? O aparelho cai da mão dele, mas ela escuta um pouco da conversa dos dois, a interação dos dois, e minutos depois, essa questão acho de minutos depois, ela escuta o barulho do tiro. Trayvon, ele recebeu um tiro no peito, infelizmente, né? Morreu. E como eu disse, o vigilante, ele diz ter agido em ilegítima defesa, sendo que o Trayvon não estava nem mesmo armado. Bom, mas aí o que vê o caso da Rachel aí nessa história toda e a questão do preconceito? Rachel, amiga do Trayvon, ela serviu de testemunha-chave em um tribunal no ano de 2013 pela morte do amigo. Ela foi sabatinada por comentários de ódio e discriminação. E isso ocorreu, gente, não foi pelo fato de o seu testemunho ter sido falso ou do seu testemunho ter sido sem garantia, mas por conta do padrão da sua fala. Rachel, ela testemunhou por 6 horas, coisa que não acontece em qualquer testemunho. Quando você vai dar um testemunho, não leva tantas horas assim, né? Falando. Ela testemunhou por 6 horas, mais do que a maioria de um testemunho em um tribunal, e o seu testemunho não foi levado em consideração na decisão do júri. Mas e por que será que o testemunho dela foi ignorado, né? E até mesmo ridicularizado pelas pessoas que estavam ali presentes? Bom, os linguistas, eles apontam um preconceito em relação ao inglês falado pela moça. Eles analisaram por várias horas, linguistas analisaram por várias horas o relato, e eles registraram que em nenhum momento Rachel foi inarticulada ou incoerente. Porém, ela falava fluentemente, com muita coerência, em AAV e Your Black English, com um pouco de influência do inglês caribenho crioulo. E aí o júri, que era formado quase que completamente por pessoas brancas, eles consideraram difícil entender o que Rachel falou e não deram credibilidade ao testemunho da moça. Bom, e aí, nesse último slide, descrever o slide para vocês, a gente tem uma imagem dividida de forma perpendicular em 2 partes. Na parte esquerda do fundo é preto, com uma inscrição em língua inglesa, que está escrito prescriptivism versus descriptivism. E do outro lado, nós temos, na parte direita, diversas palavras em inglês, escritas em cores diferentes, e na vertical e na horizontal, que fazem alusão ao uso da linguagem. Bom, na história que eu acabei de narrar para vocês, né, lá do Rachel, né, e do Trayvon, além da ignorância, né, um profundo preconceito, né, foi visto na sessão do júri que eu mencionei. Esse preconceito, gente, ele tem base em ideias que muitas pessoas compartilham. A ideia que a Erika falou um pouco, né, disso, né, no início, né, em relação à nossa língua, né, as outras meninas também, mas no caso na língua inglesa, que é o que eu estou mencionando aqui, as pessoas compartilham a ideia de que o inglês padrão é o que está intrinsecamente ligado à inteligência, é o que está ligado à credibilidade e até mesmo à moral. Então, essa ideia que somente uma forma correta do uso da língua tem que ser levada em consideração, ela é chamada, em inglês, de prescriptivism
ou em português chamado de prescritivismo. Os linguistas, eles utilizam para ensinarem uma língua, para reformas nas convenções da língua, porém, muitas vezes são ideias sobre uma boa gramática e são arbitrárias, né? São cheias de racismo, de xenofobia, que Eliana, né, comentou conosco agora há pouco, e de supremacia branca. Então, o racismo, o preconceito, ele coloca, não só o Black English, né, mas aqui, falando aqui, né, repito, né, da questão da língua inglesa, o Black English em desvantagem em áreas diversas da vida. Porém, ele é com certeza valioso e legítimo, como qualquer outra língua, e contribui para o enriquecimento cultural e inovações linguísticas em todo o país, né? Na arte, na música, na poesia, né? O Black English contribui muitíssimo para tudo isso. E aí, em oposição ao prescriptivismo, o prescriptivism, está o descriptivismo, que é o estudo, né, de como que as pessoas usam a língua. Ou seja, o que é realmente a linguagem real, a linguagem usada por os falantes, sem focar em aspectos com regras de uso e tudo mais. E aí, assim, fechando realmente com o que, repito, minhas colegas, né, já mencionaram anteriormente. E é isso, gente. Assim, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muitíssimo de ter tido a oportunidade de participar com vocês aqui e falar um pouquinho dessa questão do preconceito, no caso, né, em língua inglesa, né? E isso acontece, o que a Eliana falou também em relação ao espanhol, acontece muito com o inglês, né? As pessoas às vezes têm essa questão de querer falar o inglês igual a um americano, ou igual a um britânico, né? E eu acho que as pessoas têm que pensar assim, eu vou aprender a língua, mas eu vou falar do jeito que eu acho, sem uma forçação de barra, né? Sem achar que eu só vou falar corretamente, eu só vou ter destaque se eu falar o inglês igual os americanos, né? Linguagem padrão americana ou britânica, enfim. E é isso. Mais uma vez agradeço, peço desculpa por qualquer coisa e foi um grande prazer estar com vocês. Thank you a lot for your attention, ok? Muito obrigada pela sua fala, Débora. Acho que aprendemos muito hoje. Pelo avançar da hora, acho que é melhor a gente encerrar, aproveitando também porque a gente tem amanhã um outro dia com outros tópicos para serem abordados dentro desse tema. Agradeço hoje a participação de todos, né, todos os professores, né, professoras envolvidas também, principalmente, né, para os intérpretes de Libras, né, agradeço muitíssimo a participação de vocês, Taici, Marcelo, Cris e Tatiane, muito obrigada. Acho que sem vocês a gente não faria de fato um evento que fosse realmente inclusivo, e esperamos vocês amanhã também, né, nesse evento, gente, para poder participar com outros tópicos, para a gente falar um pouquinho sobre inclusão, um pouquinho sobre deficiência, enfim, tem muitos assuntos ainda a serem abordados, tá bom, gente? Você quer falar alguma coisa, Eliana? Então, muito obrigada, gente. Grandes beijos, abraços, até amanhã. Só um minutinho, pessoal, não saiam da sala, porque agora nós vamos ter o sorteio do livro, hein? O livro da tarde. Esses livros foram patrocinados pela professora Érica. Muito obrigada, Érica. Nossa, eu vou doutrinar todo mundo para leitura. Professora Érica Nascimento? Eu adoro tornar as pessoas leitoras, adoro. Desse jeito. O sorteio de hoje vai ser o livro Lucila, de José de Alencar. Tiago, você está por aí com o programa aberto? Deixa eu ver se o Tiago está na área. Será que ele caiu, gente? Oi, Natália. Oi, pessoal. Oi, Tiago. Toda vez que eu tento fazer o compartilhamento primeiro, eu caio, né? Agora eu vou tentar de novo. Tá? É verdade, de manhã foi assim também. Acho que dá uma bugada aqui. Peraí que eu vou tentar de novo. Tá joia. Lembrando que só vai levar o livro se a pessoa estiver presente na sala, hein? Se não tiver, perdeu. Poxa, uma pena o professor não poder participar. Ah, pronto.
Quando você foi aluna, você já participou de muito sorteio, Débora. Aí, ano passado, eu também ganhei no sorteio de espanhol, não foi? Então, Do pronto. evento de espanhol, Elê? Podemos ir lá, Tiago? Verdade, Débora. A Débora é muito sortuda, ainda bem que ela não pode participar, gente. Só me confirma Olha, aqui, gente, tá vou vendo? contar rapidinho para vocês uma coisa aqui. Desculpa, tá? Eu sei que não tá na hora de falar esse tipo de coisa, mas realmente acho que eu sou sortuda para essas coisas de sorteio. Eu já ganhei um carro, uma bicicleta e livros em sorteio, gente. Ah, Débora, sai fora daqui então. Para, acabou. Vamos lá, Tiago. Gente, naquilo que Débora concorreu, eu não entro, viu? Vocês conseguem ver minha Meu tela? marido fala a mesma coisa. Sim, Tiago, estamos vendo a sua tela. Beleza, então só conferindo a lista de presença, ó, até aumentou, tá até 135. Deixa eu mudar aqui, 135. A gente vai gerar um número, né, como a gente já está fazendo, depois a gente confere lá na lista quem que é associado a esse número, tá, pessoal? Vamos lá. No intervalo, parabéns para vocês! Gerou aí, ó, 134, vocês estão vendo? Isso, número 134. Quem é, Tiago, 134? Natan dos Santos Silva, primeiro ano de eletro. Tá aí? Natan tá aí? Opa, Nathan... tô sim. Então pronto, Natan. Ganhador do livro Lucila José de Alencar, viu? Tá anotadinho aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. E até amanhã aí com a nossa programação recheada, né? Um abraço. Muito obrigada, pessoal, pela palestra hoje. Foi excelente. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Hasta la vista. Até amanhã, pessoal. Boa tarde. Tchau, gente. Parabéns a todos envolvidos, aos alunos que participaram. Ficou top o evento, viu?